A paz do Senhor Jesus Cristo, grupo Preservando a Sã Doutrina, bom dia para todos, manhã de bênção, de segunda-feira e semana de vitória para todo o grupo, preservando a Sã Doutrina, que a paz, o amor, a graça seja derramado na vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos, que os irmãos tenham uma semana abençoada. Os irmãos que estão passando perseguição, provações, saiba que Deus está na peleja. Êxodo 14:14, Ele está pelejando pelos irmãos. É perseguição? Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e falarem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exultai-vos, porque é grande é o vosso galardão no céu. Isso é Bíblia, né, irmãos? Está na doutrina, então por isso que você está sendo perseguido. Quer falar a verdade, mas às vezes não quer receber as consequências da verdade que você está falando. Muitos querem falar a verdade, mas pela verdade vem a consequência também. Consequência, irmão, não vem só quando o homem ou quando a mulher peca, não. É também? É. Claro que é. Davi pecou, vem as consequências na vida dele. Mas consequência vem quando você interage na doutrina, na verdade. Goteja a minha doutrina, Deuteronômio 32 e diante, como a chuva, como o chuvisco, como a chuva, né? Sobre a relva, né? Então goteja a doutrina. Que isso, pastor, aí vai vir as consequências? Vai, porque você está na doutrina. A verdade também, ela traz consequência. Não é só engano, é mentira, não, irmão. Que vai trazer consequência na vida do homem e da mulher, não, de Deus, não. A verdade traz o servir a Deus, traz o adorar a Deus, Espírito e verdade, igual está lá em João capítulo 4 em diante, se eu não me engano, quando Jesus falou para a mulher samaritana. O adorar a Deus em novidade de vida, deixando o mundo, largando o mundo com suas vaidades, vai trazer também consequência na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Não é só o pecado, não. Muitos olham muito para o engano, para o pecado, para as coisas erradas, pecou, olha lá, as consequências estão vindo, está no pecado tremendo, vê as consequências, é certo que vai vir? Vai vir também, que é bíblico isso, mas as consequências vêm quando o homem ora, quando o homem jejua, quando o servo busca o Senhor Espírito e verdade. Nós vemos de uma consequência veio por ser homem de Deus. Micaías levou um soco, uma tapa no rosto, porque falou que o rei de Israel ia para a guerra e não ia voltar, ia morrer. Ele profetizou, irmão, derrubando mais de 400 profetas de Baal, vamos falar assim, né? Anulando a palavra daqueles homens iníquos, e falou: o rei vai à guerra, mas não volta, vai morrer. Pegaram e toma-lhe. Deram a tapa no rosto de Micaías por causa de quê, irmão? Porque ele profetizou, porque ele falou a verdade, irmão. E o rei foi para a guerra e morreu mesmo. Israel ficou sem rei. Acabe morreu ou não morreu, irmão? Então, pois é. Daniel, por ser da verdade, por orar muito, por jejuar, por botar a tua vida no altar, em oração e jejum, ser um homem íntegro e reto também diante de Deus, como foi Jó, íntegro e reto, sofreu as consequências por causa da verdade, porque andou em santidade. A santidade traz consequência na vida do homem e da mulher, porque vai vir as perseguições, são consequências, irmão, claramente, consequências para o crente boa,
Quando é para o pecador, para o ímpio, para o crente herege, porta larga. Claramente, o crente sem vergonha, porta larga. Não é isso, né? Vai vir consequência ruim para a pessoa. Agora, para o crente da verdade, vem as consequências também. Que vem se chegar mais a Deus, o crente. O homem e a mulher de Deus. Vem se chegar mais ao Senhor. Daniel vê as consequências na vida dele. Ele orava 3 vezes ao dia, tendo a janela aberta para a banda de Jerusalém. 3 dias ele se colocava, 3 vezes orava o Senhor, ele se colocava, se punha de joelho para orar diante do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus que fez os céus, o mar e a terra seca, e vê as consequências de ser jogado no meio de leões, vê as consequências da perseguição, da calúnia, difamação e levantamento contra a vida do homem de Deus, do ungido de Deus, contra Daniel, diante de um rei chamado Rei Dário. Vê as consequências ou não vê, irmão? Por ele ser santo, por ele ser fiel a Deus, resolveu não se contaminar com o manjar do rei, por ser fiel a Deus, vê perseguição na lei de Deus, mas veio. Não é isso, não é? Pois é, né? Elias veio a consequência por adorar a Deus. Por ser homem de Deus, ele recebeu também as consequências também, fugindo de uma mulher chamada, uma endemoniada, hipócrita, sem vergonha, chamada Jezabel, né? Uma mulher cheia de pombita no corpo, cheia de demônio. Não é isso, né, meu? Pois é. Agora Elias vai, depois de matar os profetas de Baal, tudinho a espada, cair pelo deserto. Não é isso? Matar todo mundo a espada. Agora corre, foge, vai para dentro de uma caverna, foge de uma mulher. Agora a mulher vai e fala, eu farei como ele, como um desses, eu farei para com a vida dele também. Quando ele soube da notícia, ele fugiu. Foi para dentro da caverna, foi se esconder dentro da caverna, procurar a morte do homem de Deus, ver as consequências por ser santo, por ser homem de Deus, por ser separado do mundo, separado dos Balaim, separado das heresias, das coisas demoníacas. Então Elias também ele teve que fugir da presença dos seus inimigos também. Muitos passaram por isso, irmão. Jeremias, por ser homem de Deus, pegaram, jogaram ele dentro do cepo, calabouço, cepo. Tentaram matar, vamos matar Jeremias. Não vamos ouvir a palavra desse homem, não, nenhuma palavra da boca dele, vamos anular tudo, não ouviremos a Jeremias, não. Não vamos dar crédito à palavra de Jeremias. Não é isso, irmão? E lançaram dentro de calabouço, dentro de cepo, né? Por ser homem de Deus, por ser homem reto, por falar a verdade, por ser homem chamado desde do ventre, das entranhas de sua mãe, como Deus falou, já te conhecia desde a madre, desde o ventre, Jeremias, eu já te conhecia, Jeremias capítulo 1 diante, você vai ver isso lá, a chamada de Jeremias. Isaías, por ser homem de Deus também, irmão, foi perseguido também, muito perseguido na terra dos viventes também, Isaías, porque ele profetizava muito contra as idolatrias no meio do povo de Israel. Isaías, ele foi um homem também muito perseguido também, um homem que foi cerrado ao meio, um homem que profetizou a vinda do Messias, mas ele teve uma morte muito estranha, cerraram Isaías ao meio. Não é isso, né, meu amigo? Estevão, por ser homem de Deus, por se desviar do mal, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus, que pregava a verdade também, que falava contra o pecado, contra as heresias. Não é isso, né, meu? Foi apedrejado também até a morte, tendo participação em sua morte, Saulo de Tarso, que foi também, mudou o nome para Paulo, um grande homem de Deus. Paulo e Silas, por falar a verdade, por pregar a verdade, irmão. Por pregar a verdade, por ser diferente do mundo, por pregar contra a idolatria, pregar contra os deuses estranhos, diz a Bíblia Sagrada, os deuses estranhos, né, de lá da terra do Egito, como a Moloque e muitos outros.
Paulo e Silas é lançado na prisão por pregar a verdade, por causa, né, irmão, de repreender um espírito de adivinhação que havia na vida de uma jovem. Lançaram Paulo e Silas na prisão. Teve as suas consequências, porque era homem de Deus, homens que foi chicoteados quarentenas de vezes, como Paulo. Por que isso? Porque era da verdade, era da doutrina, por falar a verdade, por ser homem diferente do mundo. Homem diferente do mundo passou por isso tudo, por essas consequências. Por quê? Porque era homem de Deus, irmão. Pedro, por pregar a verdade, por ser pastor de igreja, por ser chamado como pastor, Pedro também passou por consequências terríveis também sobre a face da terra, depois da sua conversão, porque Pedro ele não era convertido, ele era convencido, mas ele foi convertido de verdade. Depois veio o batismo com o Espírito Santo lá no cenáculo, que está em Atos capítulo 2 em diante. Pedro mudou, mudança de vida, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. A sombra de Pedro curava, paralítico andava. E eles tentaram com a vida de Pedro também. Nós temos que matar Pedro também. E antes disso, sabe o que eles fizeram? Foram e mataram, sabe quem? Tiago, a espada. Pegaram e tomaram Tiago, mataram a Tiago a espada. Por quê? Porque Tiago era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que andava reto, pregava também contra o pecado, contra a heresia, contra a hipocrisia. Pegaram, mataram Tiago a espada. E pegaram Pedro e guardaram Pedro. Falaram, esse homem faz muito milagre. Falaram isso com Jesus também, claramente. Esse homem, o que a gente vai fazer? Ele faz muito milagre, principalmente depois da ressurreição de Lázaro. Chegaram e falaram isso, irmão. Até Jesus de Nazaré passou por tudo isso, irmão. Por quê? Porque era da verdade. Vem as consequências na vida do homem, de Deus e da mulher, porque são da verdade. Esse homem faz muitos sinais. Falaram com também isso de um fariseu, um hipócrita, falando para com outro hipócrita, com outro fariseu. O que a gente vai fazer acerca desse homem, Jesus de Nazaré? Ele faz, os sinais dele estão notórios sobre a terra, ele faz muito sinal, muita maravilha. Por quê? Porque é homem de Deus, vê as consequências de uma morte de cruz, de ser pendurado no madeiro e morrer pela nação pecadora. Pedro, por fazer muitos sinais, por orar, paralítico se levantar de cadeira de roda, tomar a tua cama, sair andando também. Vê as consequências na vida do apóstolo Pedro também. Pega Pedro, vai, mete Pedro dentro da prisão, prende Pedro dentro da prisão. Coloca a corrente nos pés de Pedro, nas mãos, nos pés. E a igreja continua a oração por Pedro. Era guardado por Herodes na prisão para ser entregue na mão dos malfeitores, dos carrascos. No outro dia seguinte, eles iriam matar, tirar a vida de Pedro também, que já estava guardado na prisão. Mas não era chegada a hora de Pedro ainda. Na oração, por causa da oração da igreja, Deus vai e envia um anjo, vai lá e liberta Pedro da prisão, das mãos de Herodes. Liberta Pedro de dentro daquela prisão. E é isso que acontece por ser homem de Deus, irmão. Mateus também sofreu suas consequências, que era cobrador de imposto, mas também sofreu suas consequências também por pregar a verdade. Passou muita perseguição, como Marcos também passou. João Batista passou, porque era homem da verdade, porque pregava o evangelho, pregava a santidade, pregava contra o adultério, contra o divórcio, adultério. E quando prega contra o divórcio, contra o adultério, é homem da verdade, vai vir as consequências. Muitos pensam que as consequências, vai vir, é só por causa do pecado do homem e da mulher. É também, mas principalmente pelo lado da verdade também, porque é homem de Deus e mulher de Deus, que está fazendo a vontade de Deus, vai vir as consequências. Vai vir. João Batista veio, quando falou para Herodes, não é lícito você possuir a mulher do teu irmão Filipe, é adultério. No português claro, limpo e mais claro, podemos dizer assim, é adultério. E numa grande festa, né, irmão?
E numa grande festa pediram a cabeça de João Batista, foi levado numa bandeja. Por falar a verdade, vem as consequências, vem a morte, por falar a verdade. E foi degolado dentro do cárcere, diz a Bíblia Sagrada. Não é isso, né, meu irmão? Pois é, né? Paulo, quantas vezes Paulo foi arrastado por carruagem, levado chicotada, descido dentro de cesto, arriado diante de um muro muito alto, descido por corda, dentro de cesto, para livrar dos inimigos. Por quê? Porque Paulo era da verdade. Quem é da verdade vem as consequências na vida do homem, na vida da mulher. Quantos que era da oração, não vem as consequências, irmão? Porque ora muito, que jejua muito, que prega muito a verdade, prega muito a sã doutrina, a santidade, vem as consequências na vida do homem e da mulher, veio na vida de Daniel, porque Daniel orava muito, vem na tua vida, minha irmã, porque você é de oração, é de jejum, você trabalha com libertação, você é de oração, você é de jejum, e é da santidade, é da sã doutrina. Então vão se levantar contra a tua vida, vai vir as consequências na sua vida também, vai vir. Por você ser mulher de Deus, ser homem de Deus, vai vir as consequências na sua vida. Então veio, irmão, na vida de muitos as consequências, a perseguição contra a vida de Eliseu também, foi um homem muito perseguido também, um homem, né, que recebeu a porção dobrada do seu Senhor, chamado Elias, diz a Bíblia Sagrada. Mas sofreu perseguições também, até de careca, chamado ele de calvo, de careca, zombava, criticava, fazia cachorrice com a vida do profeta, do homem de Deus, perseguições direto, por ser homem de Deus, por ser homem de Deus, por ser homem separado do mundo. Então vai vir as consequências na vida do homem e na vida da mulher, porque você é diferente do mundo, meu irmão, minha irmã. Mas Deus lhe dará todo o livramento necessário para você continuar de pé, interagindo e fazendo a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Vem ataca, vem na sua vida, missionário, missionária, pastor deste grupo. Vem porque você é diferente, você é homem de Deus, você é de doutrina. Você não aceita a heresia, a hipocrisia, a safadeza, a vergonhice. Né? Você não aceita blá, 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 não aceita não, tem que ser a verdade. Aí vai vir as consequências na sua vida também. Porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Você é diferente. Você é diferente do mundo. Todos passaram por isso, como Noé passou também, porque era diferente do mundo, pregava a palavra, diz a Bíblia que era pregoeiro da justiça. Noé pregava a palavra do Senhor, servia a Deus, ele com sua família. Noé, amigo de Deus, também sofreu as suas consequências também. Passou por perigos, passou por um perigo terrível. Sabia que à frente havia um dilúvio muito grande, que o mundo iria se acabar com a água, mas fez a arca por mandado do Deus Todo-Poderoso, fez a arca para acomodar multidões de pessoas e animais dentro de uma arca. Sofreu críticas, perseguições, eu creio, xingamento, calúnias. Noé também, por pregar a verdade, por ser pregoeiro da justiça. Abraão também sofreu também por pregar a verdade também, era chamado de amigo de Deus. Sofreu também, foi para dentro do Egito, teve que até de pegar uma mentirinha lá, uma mentira dentro do Egito, com medo de morrer dentro do Egito. Era um homem perseguido também, um homem que se desviava do mal, um homem que sabia que ia estar dentro da terra do Egito, e temeu também aos egípcios também, e a Faraó também, se é que era Faraó o rei daquela época. Eu acho que era Faraó. E Abraão estava ali, irmão, mas era um homem que se desviava da aparência do mal. Quantas mulheres que se desviaram da aparência do mal por pregar a verdade, como Ana lá no templo, que não se afastava do templo. Não se afastava do templo. Ana estava ali clamando, buscando a presença de Deus, né, e Deus o consolando Ana direto ali, irmão. E Ana recebeu a vitória, que era estéril, e teve filho que se chamou Samuel, grande homem de Deus, profeta na terra
na terra dos viventes, mulheres de dores, mulheres que foi criticada, mulher que foi zombada, mulher que tinha uma irmã chamada Penina, que criticava, zombava, fazia cachorrice com a sua vida, lhe perseguia, zombava dela, zombava, criticava, apontava o dedo, humilhava. Por quê? Porque era mulher de Deus, porque era diferente do mundo, era mulher de Deus, irmão. É o que acontece, irmão. É isso que a gente precisa entender, irmão. É as perseguições na terra dos viventes. Mas você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você tem que continuar interagindo na verdade, santidade, pregando o evangelho, pregando a santidade, pregando a doutrina, pregando contra a vaidade, contra a bermudinha, contra o shortinho, contra a safadeza, a ser vergonhice. Você tem que pregar contra o pecado, contra o adultério, contra o segundo casamento, o terceiro casamento, contra o repúdio. Tem que pregar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, contra as bijuterias, contra os diademas, as caixinhas de perfume que está lá em Isaías capítulo 3, versículo 20 e diante, os diadema, brincos, pintura, que está lá em 2 Reis capítulo 9, versículo 30, que Jezabel se enfeita toda a sua cabeça e se pinta em cima dos olhos. Você tem que pregar a verdade, meu irmão, minha irmã, que ouça e que deixe de ouvir. Como Deus usou o profeta Ezequiel, falou com Ezequiel também, prega a verdade, que ouça ou que deixe de ouvir. Ezequiel, antes de saber que teve no meio deles um profeta. Você tem que abrir a boca, meu irmão, minha irmã, você tem que pregar a verdade contra as vaidades desse mundo, contra as maçonaria, contra as feitiçaria, contra a idolatria, contra a calça comprida que a irmã usa, contra a pintura de cabelo, o corte de cabelo que a irmã faz, a raspagem no corpo, que são as depilagens que as irmãs faz. Tem que pregar a verdade, meu irmão, minha irmã. Pregar a verdade, muitos não gostam porque você prega a verdade. Você não é da lei só terrena, não. Você é da lei de Cristo. Tem que obedecer à lei do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a lei terrena quer matar a lei divina. A lei divina é a lei de Deus, e a lei terrena sempre vai mudar, sempre vai lutar contra a lei divina, contra as coisas que é de Deus. Vê que o mundo está na corrupção, olha a política aí como é que está, na corrupção tremenda aí, olha só os acontecimentos dentro do Brasil, fora do Brasil também. Por quê? Porque são homens retos, que pregam a verdade. Homens que pregam a verdade, vem as consequências, porque por causa da doutrina vai vir as consequências na vida do homem e da mulher. Jó era um homem íntegro e reto, diz a Bíblia Sagrada, e o homem mais rico do Oriente, diz a Bíblia Sagrada, passou por consequências e perseguições, porque era homem que pregava a verdade, homem que se desviava do mal. Homens que foram perseguidos, homem que foi perseguido pelos próprios amigos que o largaram. Você era um homem doente, um homem pobre, um homem que era rico, um homem que era cheio de saúde, agora ficou pobre, mendigo, doente, cheio de chaga, se raspando com um pedaço de telha. E todo mundo largaram, perseguiram, caluniaram. Caluniaram a vida do homem de Deus chamado Jó. Veio as consequências, irmão, porque era homem íntegro e reto, se desviava do mal. As consequências logo veio. Então todo homem, irmão, que se desvia do mal, vai vir as consequências. Mas só que Deus está no meu barco, está no teu barco, para te dar livramento, para nos guardar. Tem uma mesa farta preparada diante de mim, diante de ti, diante de você, meu irmão, minha irmã, diante da tua família, uma mesa de prosperidade, uma mesa farta, sabe por causa de quê? Porque você é da verdade, as bênçãos, ela vai te acompanhar, Deuteronômio capítulo 28 em diante. A bênção vai te acompanhar. É por isso que tem um evangelho falso, nojento, que tem por aí, que dá chave de carro, chave de apartamento, chave de moto, chave de apartamento, chave de carro, chave bancária, chave de muita coisa que tem por aí, irmão. Um evangelho de prosperidade, vamos pregar aqui prosperidade. A prosperidade, irmão, já acompanha pela obediência do homem a sã palavra, a sã doutrina.
A prosperidade já vai acompanhar o homem e a mulher de Deus. Deuteronômio 28, está escrito lá: eis que vos ponho entre a bênção e a maldição. A bênção é quando obedecedes a voz, a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, tudo que colocar a mão prosperará. Diz a Bíblia Sagrada: bendita a tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre, bendito os seus gados, os seus animais, a terra, bendito, tudo bendito, está lá, Deuteronômio 28. Então, muitos passaram por momentos, irmãos, sobre a face da terra, mas Deus concedeu a vitória na vida de homens e mulheres. Homens e mulheres. E Deus deu livramento também, como a Ezequias também. Não é isso? Deus deu livramento como Ezequias também. Quando Sanaqueribe vai dar ordem, irmão, tentando saquear, tomar aquela cidade, para acabar com aquela cidade, escreve carta, tentando acabar com Ezequias, tentando invadir, acabar com o povo de Deus, com o povo de Israel. Deus envia um anjo, irmão, para poder proteger a Ezequias, proteger o homem de Deus, livrar o homem de Deus, porque era da verdade também, irmão. Deus envia o anjo e acaba com o exército de Sanaqueribe, 185 mil cabeças que rolou. Porque Deus dá livramento ao seu povo, irmão. Deus dá livramento ao seu povo, Deus é com o seu povo, irmão. Continue na verdade. Nada vai faltar, meu irmão, na sua vida. Nada vai faltar, pastor, missionário desse grupo, missionária desse grupo, irmão desse grupo, irmã desse grupo. Nada vai te deter, nada vai te parar, nada vai te assombrar. Praga nenhuma chegará à tua tenda, diz a palavra do nosso Deus. Deus dá ordem aos seus anjos para te proteger, para te guardar em todos os seus caminhos. Todos os nossos caminhos, diz a palavra do nosso Deus. Nada vai te parar, nada vai te envergonhar, mas envergonhados serão vossos inimigos. Dupla honra vai vir em vez de vergonha na vida de todo o grupo, preservando a sã doutrina. Dupla honra vai vir na vida de todos, que Deus é com a sua vida, Deus é contigo, para te proteger, para te guardar em todos os teus caminhos, para te dar vitória e livramento, para abençoar o teu lar, para abençoar o fruto do teu ventre, para abençoar o teu casamento, para abençoar a sua amassadeira, o seu gado, as suas criações, quem sabe de galinha, de pato, o que tiver. Deus, ele vai abençoar poderosamente, porque a bênção vai seguir a sua vida, a prosperidade. E Deus é com cada um desse grupo, que Deus vai abençoar ricamente, derramando as bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.